bom dia, boa tarde ou boa noite, né, pessoal? Seja lá qual for o horário que vocês estejam assistindo essa videoaula. Então, semana passada nós não tivemos como ter o nosso capítulo 16 de forma presencial devido à organização da feira cultural, né, da feira STEAM. E em decorrência disso foi necessário gravar a videoaula do capítulo 16, pois será o capítulo junto com o capítulo 15, né, que comporá a nossa última prova, certo? Nossa última prova do quarto bimestre, né, pra gente encerrar esse ano com chave de ouro. E então espero que vocês assistam essa aula e, além de assistir, vocês estudem, certo? Pois vai ser muito importante para vocês, né, para vocês terem acesso a esse conhecimento, tá? Para poder fazer também a prova com convicção, né, e com consciência, certo? Então vou explicar de forma, como eu já explico nas aulas, né, de forma detalhada, bem simples, certo? Para que vocês possam compreender de uma forma mais lúdica também, né, através das imagens que eu trago. Você sabe que eu gosto muito de utilizar imagens para vocês verem algo mais concreto, certo? E é isso. Então, o capítulo 16, ele tem como título A Agitada Superfície da Terra, certo? Então, vamos lá. Então, falando primeiramente sobre os terremotos e placas tectônicas, né? Então, a gente viu na aula passada sobre o que é a placa tectônica, né? A gente também viu sobre as camadas da Terra, né? A questão da litosfera, do manto, certo? E aí, falando agora mais específico, né? Então a gente sabe que a superfície do globo terrestre é formada pela litosfera, né? Que é a camada mais externa, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, certo? E aí a litosfera, ela é uma camada rochosa que é fragmentada em diversas placas tectônicas, né? Então a gente consegue observar aqui, né, esses limites, certo? E esses limites são justamente a formação de uma placa e de outra placa, né? Então a gente consegue observar aqui, que nós temos essa placa, certo? E aqui nós temos outra. E as placas, gente, elas podem ser tanto oceânicas, como elas podem ser como eu posso dizer o nome? Elas podem ser oceânicas, como elas podem ser continentais, certo? Então, se a placa ela está dentro do oceano, ela é oceânica. Se ela é uma placa que está no continente, ela é continental, certo? Então, por exemplo, essa aqui é uma placa oceânica, certo? Essa daqui já é uma placa continental, está passando por dentro do continente, certo? Então, vamos lá. E aí as placas tectônicas, elas estão acima de um material pastoso do magma, né? Então, trazendo essa imagem aqui novamente, né, que eu utilizei na aula do capítulo 15, então a gente consegue observar que essa parte aqui da crosta, né, é a parte da litosfera, certo? Que são as placas. Ela está sobre uma região pastosa que é chamada de magma, né? O qual se encontra em constante movimentação devido ao calor que vem do núcleo da Terra. Então, todo mundo sabe que abaixo da crosta nós temos o magma, que é rocha fundida, né? Então, na parte mais interna é a parte mais quente. E falando de densidade, né? Tudo aquilo que é mais quente é mais leve. Então, o magma que está aqui embaixo, ele tende a subir. Quando ele sobe, ele chega numa região que é mais fria. Então, o magma ele acaba resfriando, e aí há sempre esse ciclo, né? O mais quente vai subir, quando resfria, desce, e assim vai, certo? E nós sabemos que, como por exemplo aqui, né, no fundo do oceano nós temos a dorsal mesoatlântica, né, que é justamente essa porção de rochas novas, né, que são formadas justamente com a saída do magma, que se resfriam aqui na encosta da dorsal mesoatlântica, certo? Quando o encontro dessas placas, gente, ocorre dos continentes, né, como eu falei para vocês, é possível visualizar a grandeza desse fenômeno natural. Então aqui a gente tem um exemplo do encontro das placas norte-americana e eurasiática na Islândia, certo? Essa fotografia que foi tirada em julho de 2017. Então aqui a gente vê
um aglomerado de rochas, né, de uma parede rochosa, que é justamente uma placa continental de um dos lados, certo? Ou norte-americano ou eurasiática da Islândia, certo? E nesse outro lado nós vemos também uma outra parede rochosa, que é mostrando a como é que se diz? A outra placa continental, certo? E aqui é o meio, ó, por onde vai surgindo as novas rochas, né, digamos assim, certo? Devido à eclosão do magma da Terra. E aí, como é que ocorrem os terremotos, né? Nós falamos na aula passada que os terremotos eles são ocasionados justamente por causa do choque, né, entre duas placas continentais, né? Na verdade, entre duas placas continentais, ou até mesmo a placa continental com a placa oceânica, certo? Então, quando acontece um choque convergente, né, que a gente chama, um encontro convergente entre as placas, então essas placas elas se chocam e esse choque ele vai liberar energia, né? E quando ele libera energia, ele provoca o que a gente chama de terremoto. Então, ó, terremoto ou sismo, né, como é chamado terremoto, quando a gente fala que teve um abalo sísmico, né, então por isso que o terremoto também pode ser chamado de sismo. Ele é um tremor de terra geralmente grande e destrutivo. Então a gente sabe que geralmente aonde acontece terremoto, o terremoto ele deixa grande prejuízo para a sociedade, né? Como enchentes, como também derrubada de prédios, né? E assim sucessivamente. Então, nesses casos, a causa é a movimentação de placas tectônicas. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que o terremoto ele é ocasionado pelo choque de duas placas tectônicas, certo? Então, vamos lá seguindo. Então, com um lento movimento de uma placa em relação à outra, tensões vão se acumulando até chegar a um ponto em que há uma liberação súbita de energia e ocorrem rupturas ou falhas entre esses blocos, certo? Então, vamos conferir o vídeo a seguir. Só um instante, pessoal. Bom, então, como eu falei isso aqui para vocês, né, ó, o terremoto são tensões que vão se acumulando, né, como eu falei para vocês. Então, quando as placas elas vão se chocando, vai acontecendo esse acúmulo de tensões, até chegar a um ponto que vai ser liberado uma energia, né, uma potente energia que vai promover rupturas ou falhas, né, entre essas duas placas que estão se chocando, que vão ocasionar justamente o terremoto. Então eu escolhi um vídeo que fala melhor isso para vocês. Então vamos assistir agora. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos.
Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Bom, então vocês viram aí, né, como é que acontece os terremotos, certo? Então, no Brasil, por exemplo, que se situa na área central da placa sul-americana, estima-se que ocorra um terremoto por dia, embora a maioria não seja percebida, tá? Então, a gente consegue observar aqui, ó, que as regiões do país que mais sofrem com os terremotos estariam em cima de uma parte da placa sul-americana que seria mais fina. Então, isso aqui são teorias, né, do porquê que existe alguns locais que sentem, né, essa questão de esses terremotos acontecerem, né? Então, primeiro nós temos, ó, as regiões do país que mais sofrem com os terremotos, com os tremores, estariam em cima de uma parte da placa sul-americana que seria mais fina. Então, por isso que eles acreditam que o pessoal que mora na região sul não tem tantos terremotos e nem terremotos que causem tantos extremos. Então, se é uma placa fina, então automaticamente não vai ter um choque, né, entre placas tão grossas que possam ocasionar um terremoto mais intenso. Outra teoria, que a sul-americana seria a junção de várias outras placas menores e as áreas em que os terremotos acontecem com mais frequências estariam em cima do limite dessas pequenas placas que são bem mais frágeis. Então, por isso é um outro motivo. E outra, que as falhas na litosfera, que tem origem no limite entre 2 placas tectônicas, se estende para o interior do Brasil, ou seja, ocasionando um tremor mais interno, né, e não ocasionando esse tremor na região da superfície da Terra, né, de forma que a gente consiga senti-lo. Então, essas são 3 teorias, gente, que marcam, né, que explicam por que a gente não sente os terremotos com tanta intensidade, a gente aqui da região sul, certo? E especificamente a região do Brasil. E aí, como é que ocorrem os terremotos, né? Então, a gente consegue observar que existe a falha geológica, né? Que é justamente... Como é que eu posso explicar para vocês? Essa diferença, né, entre as camadas da Terra, certo? E onde tem a origem do sismo, né, que a gente chama de hipocentro, que é onde começa a se originar esse choque entre essas 2 placas, né? E aí
esse choque ele vai promover uma onda sísmica. Essas ondas elas vão se espalhar até chegar no epicentro, que é onde a gente está, e a gente vai sentir o terremoto, certo? Então é por causa dessa propagação das ondas sísmicas que o efeito de um terremoto é percebido a longas distâncias, certo? Então a gente tem um epicentro, que é onde vai se sentir, né, um impacto maior, mas também essas ondas, né, emitidas justamente por causa do choque entre as duas placas, vai emitir, né, e vai acontecer a distribuição dessas ondas e permitir que o terremoto ele consiga se alastrar por uma região mais ampla. E, claro, evidentemente, quanto mais longe do epicentro, menor vai ser a frequência e intensidade desse terremoto. E aí, como é que se mede a magnitude de um terremoto? Então, para medir a magnitude de um terremoto, costumamos utilizar a escala Richter, né, que é uma homenagem ao seu criador, que é Charles Francis Richter, físico estadunidense especializado no estudo dos sismos. E o que é essa magnitude? Né? É o valor da energia emitida em um terremoto de acordo com a escala Richter. Então a gente viu no vídeo, né, de um que aconteceu na Índia que mediu 7, né? Então 7 é assim um valor absurdo, né, de bastante intensidade de um terremoto, certo? Então a gente consegue observar aqui, ó, como é que eles são classificados, tá? Então de 1 a 3, né, 3 pontos na escala Richter, ele é classificado como leve ou pequeno. E aí quais são os efeitos desse terremoto? Ele não é percebido e ele é detectável apenas pelos sismógrafos, né? Vocês vão ver que já que o sismográfico é uma máquina que consegue registrar, né, essas ondas, né, de magnitude no planeta Terra. E aí a gente consegue observar qual é a pontuação, né, que está acontecendo naquele momento. E aí o ponto 4, né, na escala Richter, é leve ou ligeiro, considerado leve ou ligeiro, que ele é percebido pela maioria das pessoas, mas sem danos. O moderado é classificado como um 5, sente-se vibrações no solo, há danos em torres e edifícios mais altos. 6 já é considerado forte, né, ó. Então há danos em edifícios sem esforço para suportar terremotos. No 7, ó, já é grande, então há grandes danos em casas, edifícios, pontes e outras estruturas fortes. Quando mede 8 é importante, né, pois já é muito intenso, mais intenso do que o 7, óbvio. Então causa grande destruição, até construções projetadas para resistir a terremotos são danificadas. E 9, que é o grau máximo, né, por isso que é excepcional, então tem a destruição total. E aí como é que se mede, né, a magnitude de um terremoto, ainda falando sobre isso? Então falando do sismógrafo, ele registra em um papel um gráfico representando as ondas sísmicas no local onde está instalado. Então aqui a gente tem um exemplo dessa máquina, certo? E aí, por eles serem tão sensíveis aos tremores da Terra, eles são instalados em regiões mais isoladas, né? Até porque qualquer coisinha ele consegue registrar. Então por isso que ele é colocado em uma região isolada, para que ele realmente registre com mais precisão as ondas, a magnitude dos terremotos, né? Então aqui nós temos um sismógrafo em funcionamento, mostrando o registro de uma atividade sísmica, tá? E aí a gente tem aqui os 7 maiores terremotos que já ocorreram no Brasil. Então em Mato Grosso, em 1955. Então em janeiro de 1955, no Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Trombador, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. Então se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que foi forte, né? O maior registrado na história do Brasil. O abalo ocorreu em região muito pouco habitada, o que não ocasionou mortes nem danos materiais, né? Graças a Deus. Ainda em 1955 aconteceu no Espírito Santo, ó, que foi atingida por um abalo sísmico de 6,3 graus na escala Richter. A reação das pessoas foi de susto e as casas apenas balançaram. Não há nenhum registro de ferimento ou danos. E aí a gente vem para 1980, né, que aconteceu aqui na região Nordeste, ó,
João Câmara, município do Rio Grande do Norte, foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. O mais grave deles ocorreu em novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um tremor de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. E aí, em 1980, aqui na região, no nosso Ceará, né, aqui em Pacajus, bem pertinho da gente, há relatos de pessoas que aqui, né, próximo, aqui na Carape, Redenção, sentiram um pouco o tremor. Então, na mesma década, Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, viveu na pele os efeitos de um terremoto com magnitude 5,2 na escala Richter, foi sentido na capital. Vamos ver aqui um outro próximo. 2007, né, em Minas Gerais, o tremor na localidade de Caraíbas, no município de Itacarambi, no norte de Minas Gerais, atingiu 4,9 na escala Richter. Apesar de uma magnitude não tão grande, uma criança de 5 anos morreu e 6 pessoas ficaram feridas. Além disso, pouco mais de 5 casas caíram em função do terremoto. Em 2007, nós também tivemos no Acre, no Amazonas, na divisa entre Acre e Amazonas, o terremoto de 6,1 graus na escala Richter foi registrado em o estado do Acre e Amazonas. Não houve registros de mortos e feridos em danos materiais. Apenas depoimentos de pessoas que sentiram tremor. E 6 já é bastante intenso, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro em 2008. Então, um terremoto de 5,2 graus de magnitude na escala Richter atingiu diversas regiões de São Paulo. Não houve registro de acidentes. E o mais interessante ou aterrorizante é que o tremor refletiu nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Então, os terremotos mais devastadores do mundo, gente. Então, os terremotos de grande magnitude, eles são preocupantes porque podem causar destruição, principalmente nas cidades. Terremotos leves acontecem com maior frequência e os intensos com menor frequência, né? Então, vale ressaltar isso, né? Que constantemente isso está acontecendo, né? Então, a gente observou na aula passada que o continente africano e o continente sul-americano, eles estão se distanciando, né, 10 centímetros por ano, né? Então equivale a 1 quilômetro a cada 10 anos, certo? E então isso acontece de forma natural, né? Constantemente está acontecendo essa separação, essa criação, né, de novas rochas, devido a isso, né, gente? A questão do movimento do magma, né? A formação de novas rochas a partir dessa movimentação do magma, certo? E também do movimento das placas tectônicas, certo? Então a maioria é menos intenso, né? Tem pouca intensidade, certo? Mas, em contrapartida, também tem aqueles intensos, né? Que apesar de acontecer com pouca frequência, quando eles acontecem de forma bastante brutal. E aqui no mapa a gente consegue observar, quais são as regiões que tem esses, né, de maior intensidade. Então aqui, na América do Sul, né, junto com a América do Norte. Aqui na parte da Ásia, né, com Oceania, próximo da Oceania, a gente consegue observar esses pontos amarelos bastante intensos, né? Então é onde acontece abalos sísmicos, né, de maior intensidade. E aqui a gente consegue observar os terremotos mais intensos do mundo no século 20 e 21. Então vamos começar aqui pelo mais antigo, né, que é em 1952, na Rússia, Apesar da magnitude, não causou nenhuma morte por ter ocorrido em uma região desabitada, né? Mas a magnitude foi de 9, na escala Richter, certo? O outro, não, na verdade o mais antigo é em 1906, no Equador, né? Magnitude de 8,8. Morreram 500 e 1.500 pessoas, entre 500 e 1.500 pessoas em decorrência do tsunami que ele provocou e que chegou à costa do Japão aproximadamente 20 horas depois. Então a gente consegue observar, né, que o impacto que um terremoto ele pode causar, né, como as placas o movimento das placas tectônicas pode gerar terremotos de grandes impactos, né? E isso aqui mais uma vez, né, gente, mostrando que
a Terra é redonda, né? Então, ó, algo que aconteceu bem aqui, né, que foi a questão do tsunami, chegou à costa do Japão, né, que o Japão tá bem desse outro lado aqui, certo? 20 horas depois. Então a gente viu 1906, 1952, agora a gente vem para 1960, né, no Chile, a magnitude de 9,5, ó, mais intenso, né? Então foi o maior terremoto já registrado somente no Chile. Ele matou 1.655 pessoas e deixou milhões de desabrigados. Provocou um tsunami que afetou a maior parte da região litorânea do Oceano Pacífico. Em 1964, no Alasca, nos Estados Unidos, teve um de 9,2 magnitude 9,2, fez surgir uma fenda de 600 km de extensão nas Ilhas Aleutas. Isso gerou um tsunami de cerca de 15 metros de altura em uma ilha próxima, mas causou poucos danos, pois a região havia sido devastada por outro terremoto um ano antes. E aí, em 2004, aqui na Indonésia, né, magnitude de 9,1, atingiu a costa de Sumatra e devastou 14 países da Ásia e da África. O tsunami que se seguiu causou mais mortes do que qualquer outro na história. No total, foram cerca de 231 mil pessoas mortas na região atingidas. E em 2011, no Japão, teve um de magnitude 9 na escala Richter, no qual matou mais de 15 mil pessoas, e o tsunami que se seguiu afetou todo o Pacífico. As ondas também danificaram a usina nuclear de Fukushima, causando a liberação de material radioativo. A região precisou ser rapidamente evacuada, com a retirada de cerca de 300 mil pessoas. Então, as consequências de um terremoto. É possível minimizar seus riscos? Então, além do tremor de terra, que provoca desabamentos e maremotos, um terremoto ele pode ter consequências secundárias ainda mais graves se ocorrer em uma área muito povoada e com alguns tipos de construção, como, por exemplo, as caixas d'água, represas e até mesmo as usinas nucleares, que é o caso do que a gente viu aqui, que aconteceu no Japão em 2011, né? Ó, que essa usina nuclear ela também foi comprometida, né? E a gente sabe que ali gira material tóxico, né? E isso contaminou a cidade e iria contaminar as pessoas se não tivesse tomado essas medidas profiláticas aqui, né? Que é retirar essas pessoas antes de elas serem contaminadas, certo? Então, ó, em 11 de março de 2011, né, ó, o litoral noroeste do Japão foi o epicentro de um terremoto de 9 pontos de magnitude. Como consequência, formaram-se ondas gigantes que atingiram o tanque da usina nuclear da cidade de Fukushima. O vazamento de material radioativo de uma usina nuclear, como ocorrido na cidade japonesa, é extremamente perigoso, pois o contato com esse tipo de substância pode causar câncer e outros danos graves à saúde de pessoas e outros animais. Então, ó, as populações de países localizados próximos às extremidades de placas tectônicas, como o Japão, vivem em constante alerta. Aí, quais são as medidas, né, para poder fazer com que essas pessoas se alertem em relação a isso? Então, eles têm sirene de alerta, né? Toca essa sirene para o pessoal se tocar, né? Que realmente vai acontecer, o terremoto está acontecendo, que pode vir um tsunami e outras coisas, né? Para as pessoas elas se resguardarem. E aí tem locais de segurança para onde as pessoas devem ir durante as emergências e placas de alerta informando como proceder em caso desse perigo, né? E aí o mar se agita, né? Então, quais são as consequências dos terremotos? Então, o mar se agita. Então, da mesma forma que a movimentação das placas tectônicas provoca tremores de terra em zonas continentais, ela pode provocar maremotos ou tsunamis quando ocorre em ambientes marítimos. Então, vamos supor, aconteceu bem aqui, ó, no meio do oceano, né? Então, tá acontecendo aqui, ó, o hipocentro, né? É onde está acontecendo o choque entre as placas. Isso vai gerar justamente as ondas sísmicas, né? Essas ondas elas vão se propagar até chegar no epicentro, que é onde vai gerar realmente o terremoto, né? Na região litosférica, né? A gente pode chamar assim. E aí perceba que começa com poucas ondas, né? Essas ondas as ondas do mar elas vão se intensificando até gerar uma onda de grande porte que possa ser classificado como maremoto ou tsunami, certo?
E aí, mas será que ondas gigantes são tsunamis? A principal diferença entre esses dois tipos de ondas é a origem, né? Então, os tsunamis, eles são formados por movimentações da litosfera terrestre, as quais deslocam grandes massas de água a elevadas velocidades pelos oceanos e percorrem poucas vezes. Então, a gente consegue observar aqui, ó, em um vermelho bem intenso, né? São onde tem os riscos altos de tsunami, que estão nessas bordas aqui, ó, certo? Em laranja, o risco moderado de tsunami, que a gente consegue observar aqui, né? E a Oceania toda, ó. E os riscos baixos de tsunami, que a gente consegue observar aqui no litoral do Brasil, né? Como também na parte aqui do sul da África, né? Aqui na Europa, certo? Aqui nessa região da América do Norte, tá? Só beber aqui um pouquinho de água, gente. Pronto, então a gente consegue observar que esses tsunamis eles são formados por movimentações da litosfera terrestre, certo? Então, justamente por causa da camada, né, da crosta terrestre, né? Quando elas se movimentam, geram os tremores de terra e que possibilita a chegada, né, da pequena intensidade de onda que foi se formando ao longo do oceano até chegar no continente. E qual é a relação, né, entre vulcão e terremoto? Então, erupções vulcânicas e terremotos são processos que estão diretamente relacionados à movimentação de camadas internas da Terra e têm forte relação entre si. Então, ó, a gente tem aqui que tanto a atividade vulcânica pode provocar terremotos no momento em que o magma é expelido para fora do vulcão, certo? E os terremotos eles podem ocasionar fissuras na superfície da Terra, gerando atividade vulcânica, né? Então, tanto o vulcão ele pode promover o terremoto, como o terremoto ele pode promover a atividade vulcânica, certo? Então, ó, o vulcanismo ele é um fenômeno natural provocado pelas variações de temperatura e pressão do magma presente no interior da Terra, na camada chamada manto, né? Então, a gente tem aqui o magma, né, no qual ele está na região do manto, que é a parte onde nós temos essa rocha fundida, né? E o magma ele é uma substância pastosa extremamente quente. Então, o magma ele superaquece, né? Ele explode passando pelo canal até sair na borda, né? E aí libera gases e cinzas, né? Que são bastante poluentes. E aí, gente, a lava ela possui entre 600 graus Celsius e 1.200 graus Celsius. Então percebe, né? Como é muito, 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 muito quente mesmo. E aí os vulcões eles podem formar grandes montanhas, tanto nos continentes como no fundo oceânico, certo? Então não existe só vulcão na região continental não, certo? Então alguns vulcões eles têm um pico acima do nível do mar, então a gente consegue observar aqui, devido à sua grande altura e à profundidade do oceano naquele local. Enquanto tem outros que a ponta, né, é realmente abaixo da água. Então, ó, como é que vai surgindo, né? Então um vulcão surge no fundo do oceano e o magma começa a sair, né? A gente consegue observar, ó, lá no fundo, né, no manto, e se acumula em torno da cratera. Depois o acúmulo de lava faz o vulcão crescer em altura, certo? Então vai saindo magma, vai resfriando, né? Vai gerando essa rocha sólida, certo? Até chegar ao pico do vulcão, né? Ultrapassar o nível do mar e surge uma ilha vulcânica. E, claro, evidentemente, gente, que isso daqui é com um longo de milhares e milhares de anos que vai acontecendo, certo? Pronto. Então, as atividades serão essas. O livro, da página 56 a 58. E o Eureka, certo? O Eureka 16. Essa data aqui, gente, ela tá prevista pro pessoal do sétimo ano laranja, certo? O pessoal do sétimo ano laranja tem que me entregar essa atividade agora, quinta-feira, dia 1º, certo? Porque na próxima semana é feriado, então a gente não vai se ver. Então, dia 1º, vocês têm que me entregarem.
E o sétimo azul tem que me entregar no dia 6. 6? Não, no dia 5. Então deixa eu alterar aqui para vocês, ó. Entregar até quinta-feira, sétimo laranja. Entregar até segunda-feira, sétimo azul, que é dia 5/12 de 2022. Ok? Então, pessoal, estudem, certo? Capítulo 15, 16, revisite as aulas, se precisar assistir de novo, assista de novo. E aí, façam as atividades, certo? Essa atividade aqui, ó, a do livro vai valer 4 vistos, mais um visto do Eureka, certo? Então vão valer 5 vistos ao todo, tá bom? Então, não estudem somente por essa videoaula que eu estou fazendo, né? Exercite, procure outros materiais para estudar, certo? Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima segunda-feira a todos, né? Segunda-feira porque eu tô gravando nesta segunda-feira, né? Mas um ótimo dia para todos a qualquer dia que estiver assistindo essa videoaula. E não esqueçam de fazer